A filosofia hindu não cometeu o erro de imaginar que alguém pode fazer uma declaração informativa, factual e positiva sobre a realidade essencial. Como o mesmo Upanishad diz, o conhecimento está sem dualidade, sem ação, causa ou efeito, indescritível, incomparável, além da descrição. O que é isso? É impossível de dizer. Toda declaração positiva sobre as coisas últimas deve ser feita na forma sugestiva do mito, da poesia. Pois nesse domínio, a forma direta e indicativa do discurso pode apenas dizer nete, nete, não, não. Pois o que pode ser descrito e categorizado deve sempre pertencer à esfera do convencional. A mitologia hindu elabora o tema do jogo divino em uma escala fabulosa, abrangendo não apenas os conceitos colossais de tempo e espaço, mas também os mais amplos extremos de prazer e dor, virtude e depravação. O ego íntimo do santo e do sábio não é menos divino do que o ego íntimo do libertino, do covarde, do lunático e dos próprios demônios. Os opostos, de luz e escuridão, bem e mal, prazer e dor, são os elementos essenciais do jogo, pois embora o divino seja identificado com a verdade, consciência e felicidade, o lado sombrio da vida tem seu lado integral no jogo, assim como todo drama deve ter um vilão, para perturbar o status quo, e assim como as cartas devem ser embaralhadas, lançadas no caos, para que haja um desenvolvimento significante do jogo. Pois no pensamento hindu não há o problema do mal. O mundo convencional, relativo, é necessariamente um mundo de opostos. A luz é inconcebivelmente separada da escuridão. A ordem é insignificante sem a desordem. E, igualmente, acima sem baixo, som sem silêncio, prazer sem dor. Nas palavras de Ananda Kumaraswamy, pois qualquer um que sustenta que Deus fez o mundo, a questão por que ele permitiu a existência de qualquer mal ou daquele mal uno no qual todo o mal é personificado é totalmente sem sentido. É possível inquirir também porque ele não fez o mundo sem dimensões ou sem sucessão temporal. De acordo com o mito, o jogo divino perdura através de infinitos ciclos de tempo, através de períodos de manifestação e retratação dos mundos medidos pelas unidades de kalpas. Um kalpa abrangendo o período de 4 bilhões e 320 milhões de anos. Do ponto de vista humano, tal concepção apresenta uma monotonia aterradora, porque perdura a esmo para sempre. Porém, do ponto de vista divino, isso tem toda a fascinação dos jogos repetitivos das crianças, que perdura porque o tempo foi esquecido e reduziu a si mesmo a um único instante maravilhoso. O mito anterior não é a expressão de uma filosofia formal, mas de uma experiência ou estado de consciência que é chamado de moksha, ou libertação. Ao todo, é mais seguro dizer que a filosofia indiana é primariamente essa experiência, e é apenas secundariamente um sistema de ideias que tenta traduzir a experiência em linguagem convencional. Na raiz, então, a filosofia torna-se inteligível apenas ao compartilhar a experiência que consiste no mesmo tipo de conhecimento não convencional encontrado no taoísmo. É também chamado de Atma Jnana, autoconhecimento, ou Atma Bodha, autodespertar, pois pode ser considerado como a descoberta de quem ou o que sou, quando não sou mais identificado com qualquer papel ou definição convencional de pessoa. A filosofia indiana não descreve o conteúdo dessa descoberta, exceto em termos mitológicos, usando a frase "eu sou Brahman", ou "aquilo é si",
para sugerir que o autoconhecimento é a compreensão da identidade original de Deus. Mas isso não implica o que o alegar ser Deus quer dizer em um contexto hebreu cristão, onde a linguagem mítica é normalmente confundida com a linguagem factual, não havendo, portanto, uma distinção clara entre Deus, descrita nos termos do pensamento convencional, e Deus como ele é na realidade. Um hindu não diz, eu sou Brahma, com a implicação que é responsável por todo o universo e está informado sobre todos os detalhes de sua operação. Por um lado, ele não está falando da identidade com Deus no nível da sua personalidade superficial. Do outro, seu Deus, Brahma, não é responsável pelo universo de uma forma pessoal. Ele não sabe e não age como uma pessoa porque não conhece o universo em termos de fatos convencionais, nem age sobre ele por deliberação, esforço ou vontade. É significante que a palavra Brahma deriva da raiz Bri, crescer, pois sua atividade criativa, como aquela do tal, é coerente com a espontaneidade própria ao crescimento e distinta da deliberação própria do fazer. Ademais, embora Brahma conheça a si mesmo, esse conhecer não é uma questão de informação. Um conhecimento tal como alguém tem de objetos distintos de um sujeito. Nas palavras de Shankara, pois ele é o conhecedor, e o conhecedor pode conhecer outras coisas, mas não pode tornar-se objeto de seu próprio conhecimento. Da mesma forma que o fogo pode queimar outras coisas, mas não pode queimar-se a si mesmo. Obrigado por ter assistido a mais esse vídeo. Deixo o convite para você se inscrever no canal e compartilhar o conteúdo com quem você achar que precisa ouvir essa mensagem. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Para a mente ocidental, o enigma da filosofia indiana é que esta tem muito a dizer sobre o que a experiência do moksha não é e pouco ou nada para dizer sobre o que ela é. Isso é naturalmente desconcertante, pois se a experiência é realmente sem conteúdo, ou se ela é tão desprovida em relação às coisas que consideramos importantes, como alguém explicaria a consideração imensa que ela possui no esquema de vida indiano? Mesmo no nível convencional, é certamente fácil ver que saber o que não ocorre é frequentemente tão importante como saber o que ocorre, mesmo quando a medicina não pode sugerir nenhum remédio efetivo para a gripe comum. Há alguma vantagem em conhecer a inutilidade de certas panaceias populares. Ademais, a função do conhecimento negativo não é distinta dos usos do espaço. A página em branco cujas palavras podem ser escritas. A jarra vazia, a qual o líquido pode ser vertido. A janela vazia, através da qual a luz pode entrar. E o tubo vazio, através do qual a água pode fluir. Obviamente, o valor do vazio encontra-se nos movimentos que ele permite ou na substância que media ou contém, mas o vazio deve vir primeiro. É por isso que a filosofia indiana se concentra na negação, na liberação da mente dos conceitos de verdade. Ela não propõe nenhuma ideia, nenhuma descrição sobre o que deve preencher o vazio da mente, porque a ideia excluiria o fato. Um tanto como uma figura do sol na janela iria interromper a verdadeira luz do sol. Enquanto os hebreus não permitem uma imagem de Deus em madeira ou pedra, os hindus não permitem uma imagem do pensamento, ao menos que este seja obviamente mitológico para não ser confundido com a realidade. Por isso, a disciplina prática, o sadhana, do caminho de libertação,
é um progressivo desentrelaçamento do ego individual de toda identificação. É a compreensão que não sou esse corpo, essas sensações, sentimentos, pensamentos, essa consciência. A realidade básica da minha vida não é qualquer objeto concebível. Essencialmente, não é nem mesmo identificada com qualquer ideia, como a de Deus ou Atman. Nas palavras do Mandukya Upanishad, aquilo que não é consciente nem do subjetivo, nem do objetivo, nem de ambos, que não é nem simples consciência, nem a senciência indiferenciada, nem mera escuridão. É inobservável, sem relações, incompreensível, não deduzível e indescritível. A essência da autoconsciência, o término de Maya. O Atman é, para a nossa consciência total, o que a cabeça é para o sentido da visão. Nem luz, nem escuridão, nem completo vazio. Somente um inconcebivelmente além. No momento em que todas as últimas identificações do ego com algum objeto ou conceito cessam, no estado chamado Nirvikalpa, ou sem concepção, daí surge das suas profundezas desconhecidas o estado de consciência que é chamado divino, o conhecimento de Brahman. Traduzido em linguagem convencional e, permita-me repetir, mitopoética, o conhecimento de Brahma é representado como a descoberta que esse mundo que aparenta ser muitos é na verdade uno, que tudo é Brahma e que toda dualidade é falsamente imaginada. Tomadas como declarações de fato, esses discursos são logicamente insignificantes e não transmitem informação. Entretanto, eles parecem ser a melhor expressão possível em palavras da própria experiência, como se, no momento que diz a última palavra, a língua fosse paralisada por sua própria revelação, compelida a balbuciar tolices ou silenciar. Moksha também é entendido como libertação de Maya, uma das mais importantes palavras da filosofia indiana, tanto hindu quanto budista, pois o mundo múltiplo dos fatos e eventos é descrito como Maya, entendida geralmente como uma delusão que cobre a única realidade fundamental de Brahma. Isso dá a impressão que moksha é um estado de consciência no qual todo o mundo variado da natureza desaparece da visão, fundido em um oceano ilimitado de espaço vagamente luminoso. Tal impressão deve ser descartada imediatamente, pois implica uma dualidade, uma incompatibilidade entre Brahma e Maya, que é contra todo o princípio da filosofia dos Upanishads, pois Brahma não é uno como oposto ao múltiplo, não é simples como oposto ao complexo. Brahma não tem dualidades, isto é, sem qualquer oposto, pois Brahma não está em nenhuma classe ou, ademais, está fora de qualquer classe. Então, a classificação é precisamente Maya. A palavra é derivada da raiz sânscrita matri, medir, formar, construir ou estabelecer um plano. A raiz qual obtemos as palavras grego-latinas, tais como metro, matriz, material e matéria. O processo fundamental da medição é a divisão, seja ao traçar uma linha com os dedos, seja delimitando ou fazendo círculos com as palmas das mãos ou com os separadores, ou a separar grãos ou líquidos em medidas. Por isso a raiz sânscrita, diva, de onde temos a palavra dividir, seja também a raiz da latina duo, dois, e da inglesa dual. Dizer então que o mundo dos fatos e eventos é Maya é dizer que os fatos e os eventos são termos de medição em vez de realidades da natureza. Devemos, entretanto, expandir o conceito de medição
para incluir as delimitações de todos os tipos, seja pela classificação descritiva ou pela seletiva. Será fácil ver, assim, que os fatos e eventos são tão abstratos como linhas de latitude ou pés e polegadas. Considere por um momento que é impossível isolar um fato único por si só. Os fatos vêm no mínimo em pares, pois é inconcebível um corpo único a parte de um espaço que o circunda. Definição, delimitação, delineação, essas são sempre atos de divisão e, portanto, de dualidade, pois assim que uma fronteira é definida, ela tem dois lados. Obrigado por ter assistido a mais esse vídeo. Deixo o convite para você se inscrever no canal e compartilhar o conteúdo com quem você achar que precisa ouvir essa mensagem. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Esse ponto de vista é um tanto quanto surpreendente e mesmo muito difícil de se compreender. Para aqueles muito acostumados a pensar que coisas, fatos e eventos são os próprios blocos construtores do mundo, as mais sólidas das realidades sólidas. Contudo, um entendimento adequado da doutrina de Maya é um dos pré-requisitos mais essenciais para o estudo do hinduísmo e budismo. E na tentativa de compreender o seu significado, é preciso tentar colocar de lado as várias filosofias idealistas do Ocidente, com as quais é tão frequentemente confundido, mesmo pelos modernos vedantistas indianos. Pois o mundo não é uma delusão da mente no sentido que, aos olhos de um homem liberto, não há nada a ser visto, exceto um vazio inacessível. Ele vê o mundo que nós vemos, porém, não o marca, mede e divide da mesma forma. Ele não olha o mundo como realmente ou concretamente categorizado em coisas separadas e eventos. Ele vê que a pele também pode ser considerada o que nos une ao nosso meio ambiente, em vez do que nos separa dele. Ele vê, ademais, que a pele será considerada como união somente se foi, primeiramente, considerada como separação ou vice-versa. Por isso, seu ponto de vista não é monista. Ele não pensa que todas as coisas são em realidade unas, porque, concretamente falando, nunca houve nenhuma coisa para ser considerada una. Unir é Maya, tanto quanto separar. Por essa razão, ambos hindus e budistas preferem falar da realidade como não dual em vez de una, pois o conceito de um deve sempre estar em relação com o de múltiplo. A doutrina de Maya é, portanto, uma doutrina da relatividade. Disse que as coisas, fatos e eventos são delineados não pela natureza, mas pela descrição humana, e que a forma a qual nós as descrevemos ou as dividimos é relativa conforme nossos diversos pontos de vista. É fácil ver, por exemplo, que um evento chamado de a Primeira Guerra Mundial pode-se dizer apenas arbitrariamente que teve início em 4 de agosto de 1914 e término em 11 de novembro de 1918. Historiadores podem descobrir inícios reais da guerra bem antes e recomeços da mesma contenda bem depois desses limites formais do evento, pois os eventos podem se dividir e fundir como bolhas de mercúrio, de acordo com os moldes mutáveis da descrição histórica. Os limites dos eventos são convencionais em vez de naturais, considerando, por exemplo, que a vida de um homem tem início no momento do nascimento, em vez de na concepção, por um lado, ou na ablictação por outro. Similarmente, é fácil ver o caráter convencional das coisas. Geralmente, o organismo humano é contado como uma coisa,
embora do ponto de vista fisiológico ele seja tantas coisas quanto suas partes e órgãos, e a partir de um ponto de vista sociológico ele seja meramente parte de uma coisa maior chamada grupo. Certamente o mundo da natureza é rico de superfícies e linhas, com áreas de densidade e vacuidade, que empregamos como marcas de eventos ou coisas. Porém, aqui novamente, a doutrina de Maya afirma que essas formas não têm ser próprio ou natureza própria. Elas não existem por si sós, mas somente em relação recíproca. Como um sólido não pode ser distinguido exceto em relação com o espaço. Nesse sentido, o sólido e o espaço, o som e o silêncio, o existente e o não existente, a figura e o solo são inseparáveis, interdependentes ou mutualmente originados. E é apenas através de Maya, ou pela divisão convencional, que podem ser considerados separados um do outro. A filosofia indiana também pensa a rupa, ou forma, como Maya, porque essa é impermanente. De fato, quando os textos hindus e budistas falam do caráter vazio ou ilusório do mundo visível da natureza, como distinto do mundo convencional das coisas, eles se referem precisamente à impermanência das suas formas. A forma é um fluxo, e por isso Maya, no sentido um pouco estendido, que essa não pode ser registrada ou possuída. A forma é Maya. Quando a mente tenta compreender e controlá-la em categorias fixas do pensamento, isso é, através de nomes e palavras. Pois esses são precisamente os nomes e verbos através dos quais as categorias abstratas e conceituais das coisas e eventos são designadas. Para servir aos seus propósitos, os nomes e os termos devem ser necessariamente fixos e definidos, como todas as outras unidades de medida. Porém, seus usos, até certo ponto, são tão satisfatórios que o homem está sempre em risco de confundir suas medidas com o mundo mensurado, de identificar dinheiro com riqueza, convenção fixa com realidade fluida. Porém, até o ponto que ele se identifica e a sua vida, com essas estruturas rígidas e ocas de definição, ele se condena a uma frustração perpétua, como tentar pegar água com uma peneira. Por isso, a filosofia indiana fala constantemente da ignorância da busca das coisas, do esforçar-se para a permanência de entidades particulares e eventos, porque vê, em tudo isso, nada mais do que uma paixão por fantasmas, pelas medições abstratas da mente. Obrigado por ter assistido a mais esse vídeo. Deixo o convite para você se inscrever no canal e compartilhar o conteúdo com quem você achar que precisa ouvir essa mensagem. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Maya é, então, usualmente equacionada como Namarupa, ou nome e forma, com a tentativa da mente de agarrar as formas fluídas da natureza em sua rede de classes fixas. Mas quando se compreende que a forma é essencialmente vazia, no sentido especial de inapreensível e imensurável, o mundo da forma é imediatamente visto como Brahma em vez de Maya. O mundo formal torna-se o mundo real no momento em que este não é agarrado, no momento em que sua inconstante fluidez não é mais contestada. Por isso, é a própria transitoriedade do mundo que é o signo de sua divindade, de sua identidade de fato com a infinidade indivisível e imensurável de Brahma.
É por isso que a insistência hindu-budista na impermanência do mundo não é a doutrina pessimista e nihilista que os críticos ocidentais normalmente supõem ser. A transitoriedade é depressiva apenas para a mente que insiste em tentar dominar. Mas para a mente que deixa fluir e se move com o fluxo da mudança, que se torna, na imagética do Zen budismo, como uma bola em um riacho de montanha, o sentido de transição ou de vazio torna-se um tipo de êxtase. Talvez por isso, tanto no Oriente quanto no Ocidente, a impermanência seja tão frequentemente o tema da mais profunda e tocante poesia. Tanto que o esplendor da mudança brilha, mesmo quando o poeta parece ressenti-la ao máximo. Amanhã e amanhã e amanhã. Arrasta-se nesse passo fútil dia a dia, até a última sílaba do tempo recordado. E todos os nossos ontens iluminaram aos tolos. O caminho da empoeirada morte, apague-se, 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 breve vela. A vida é apenas uma sombra andante, um pobre ator, que pavoneia inoportuna a sua hora no palco, e então não se ouve mais nada. É uma fábula, contada por um idiota, cheia de som e fúria, não significando nada. Colocado assim, como R.H. Bleach observa, não parece tão ruim assim. Em resumo, então, a doutrina de Maia assinala, em primeiro lugar, a impossibilidade de compreender o mundo real na rede mental de palavras e conceitos. E, em segundo lugar, o caráter fluido dessas próprias formas que o pensamento tenta definir. O mundo dos fatos e eventos é, em sua totalidade, nama. Nomes abstratos, irupa, forma fluida. Ele escapa tanto da compreensão do filósofo quanto da apreensão do hedonista, como a água de um punho. Há mesmo algo de enganoso na ideia de Brahma como realidade eterna subjacente ao fluxo, e na de Atman como o terreno divino da consciência humana, pois na medida em que são conceitos, eles são tão incapazes de assimilarem o real como quaisquer outros. É precisamente essa compreensão do retraimento total do mundo que repousa na raiz do budismo. Essa é a mudança de ênfase que, mais do que qualquer coisa, distingue a doutrina de Buda dos ensinamentos dos Upanishads, que é a razão de ser do crescimento do budismo como um movimento distinto na vida e no pensamento indiano. Pois, como Gautama, o iluminado, ou Buda, viveu em um tempo onde a maioria dos Upanishads já existiam, e a filosofia destes deve ser vista como o ponto de partida para o seu próprio ensino. Seria um sério erro, entretanto, olhar para Buda como o fundador ou reformador de uma religião que nasceu como um tipo de revolta organizada contra o hinduísmo, pois nós estamos falando de um tempo onde não havia consciência de religiões, quando termos tais como hinduísmo ou brahmanismo não diriam nada. Havia apenas uma tradição encarnada na doutrina transmitida oralmente, dos Vedas e Upanishads. Uma tradição que não era especificamente religiosa, porque envolvia toda uma forma de vida e interessava-se por tudo, dos métodos da agricultura até o conhecimento da realidade essencial. O Buda agia em total acordo com essa tradição quando tornou-se um rishi, ou sábio da floresta, que abandonou a vida de chefe de família e despojou-se de sua casta para seguir o caminho da libertação. Assim como qualquer outro rishi, o método desse caminho de libertação teve certas características especiais e sua doutrina continha críticas das falhas dos homens ao praticarem a tradição que professavam. Ademais, ele estava sendo inteiramente tradicional em seu abandono de casta e em aceitar seguidores sem castas e estudantes sem teto.
pois a tradição indiana, ainda mais que a chinesa, encoraja especificamente o abandono da vida convencional em uma certa idade, depois que os deveres com a família e com a cidadania forem satisfeitos. A renúncia da casta é o sinal externo e visível da compreensão do verdadeiro estado de inclassificável, que um papel é simplesmente convencional e que a verdadeira natureza humana é não coisa e não corpo. Essa compreensão foi o ponto crucial da experiência de Buda da iluminação que despontou sobre si uma noite, sentado sobre a célebre árvore Bo em Gaia, depois de 7 anos de meditação nas florestas. Do ponto de vista do Zen, essa experiência é o conteúdo essencial do budismo, e a doutrina verbal é totalmente secundária, perante a transmissão sem palavras da própria experiência, de geração a geração. Por 7 anos, Gautama lutou contra os significados tradicionais de yoga e tapas, contemplação e ascese, para penetrar a causa do escravismo humano à Maya, para encontrar a libertação do círculo vicioso da adesão à vida, que é como tentar fazer com que a mão pegue a si mesma. Todos os esforços dele foram em vão. O eterno Atman, o ego real, não seria encontrado. Por mais que ele tenha se concentrado sobre sua própria mente para encontrar raiz e solo, ele encontrou apenas o seu próprio esforço para se concentrar. Na noite anterior à sua iluminação, ele simplesmente desistiu. Relaxou sua dieta cética e comeu alguma comida nutritiva. Logo após isso, ele sentiu subitamente que uma mudança profunda chegaria sobre si. Ele sentou debaixo da árvore, jurando nunca se levantar até alcançar a iluminação suprema, e, de acordo com uma tradição, sentou por toda a noite até que o primeiro lampejo da estrela da manhã repentinamente provocou um estado de perfeita claridade e entendimento. Isso era Anuttara Samyaki Sambodhi, iluminação completa e inigualável, a libertação de Maya e da eterna roda dos nascimentos e mortes, que continua para sempre enquanto o homem tentar ater-se de alguma maneira à sua própria vida. Entretanto, o conteúdo de fato dessa experiência nunca foi e nem poderia ser posto em palavras, pois as palavras são as molduras de Maya, a malha de sua rede, e a experiência é a água que passa através. Por isso, do ponto de vista das palavras, o máximo que pode ser dito dessa experiência são as palavras atribuídas ao Buda no Vajrayana. Precisamente assim, Subhuti não obtive nada da iluminação completa, inigualável, e por essa razão ela é chamada de iluminação completa inigualável. Obrigado por ter assistido a mais esse vídeo. Deixo o convite para você se inscrever no canal e compartilhar o conteúdo com quem você achar que precisa ouvir essa mensagem. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Do ponto de vista do Zen, o Buda nunca disse uma palavra, apesar da variedade de escrituras atribuídas a ele, pois sua real mensagem permaneceu sempre implícita, e era tal que, quando as palavras tentavam expressá-la, elas a faziam parecer como se aquela não fosse nada. Entretanto, é a tradição essencial do Zen que o que não pode ser transmitido pelo discurso pode ser comunicado pelo apontamento direto, por algum meio não verbal de comunicações, sem o qual a experiência budista nunca poderia ser levada às gerações futuras. Em sua própria tradição, o Zen mantém que o Buda transmitiu a iluminação ao seu principal discípulo, Mahakashyapa, ao segurar uma flor e permanecer em silêncio. O Cânon Pali, entretanto, relata que imediatamente após sua iluminação, o Buda foi ao Parque Der, em Benares, e propôs sua doutrina para aqueles que, anteriormente,
foram seus companheiros de vida ascética, expressando-a na forma das 4 nobres verdades que fornecem um sumário tão conveniente do budismo. Essas 4 nobres verdades estão moldadas na forma tradicional védica de um diagnóstico de um médico e uma prescrição. A identificação da doença e de sua causa, o pronunciamento de como pode ser curada e a prescrição do médico. A primeira verdade preocupa-se com a palavra problemática dukkha, imprecisamente traduzida como sofrimento, e que designa a grande doença do mundo, cujo método de Buda é a cura. Nascimento é dukkha, degenerescência é dukkha, doença é dukkha, morte é dukkha. Assim também o são a angústia e o pesar. Estarmos comprometidos com coisas que não gostamos e estarmos separados das coisas que gostamos. Isso também é dukkha. Não conseguir o que se deseja, isso também é dukkha. Em uma palavra, esse corpo, essa agregação quíntupla baseada na apreensão, isso é dukkha. Isso, contudo, não pode ser totalmente comprimido na asserção abrangente que a vida é sofrimento. O ponto, em vez disso, é que a vida como nós a vivemos é sofrimento, ou, mais precisamente, é importunada pela frustração peculiar que vem do tentar o impossível. Talvez, então, frustração é o melhor equivalente para dukkha, apesar da palavra ser o antônimo simples de sukha, que quer dizer agradável ou doce. Em outra formulação do ensinamento de Buda, dukkha é uma das 3 características do ser, ou vir a ser, e as quais as 2 outras são anicca, impermanência, e anatman, ausência do ego. Esses 2 termos têm uma importância básica. A doutrina de anicca não é, novamente, uma simples asserção que o mundo é impermanente, mas antes que, quanto mais alguém se agarra ao mundo, mais este muda. A realidade em si mesmo não é nem permanente nem impermanente. Ela não pode ser categorizada. Porém, quando alguém tenta ater-se a ela, a mudança é aparentemente em todo lugar, pois como a própria sombra, quanto mais rápido a perseguimos, mais rápida ela foge. Da mesma forma, a doutrina de Anatman não é a árida asserção que não há um eu real, na base de nossa consciência. O ponto, em vez disso, é que não há um eu, ou uma realidade básica que pode ser dominada, seja pela experiência direta ou por conceitos. Aparentemente, o Buda sentiu que a doutrina do Atman nos Upanishads emprestava-se muito facilmente a uma interpretação errônea fatal. Ela tornou-se um objeto de crença, um desiderato, um objetivo a ser alcançado, algo que a mente poderia agarrar-se como sua única moradia final de segurança no fluxo da vida. A visão de Buda era que um eu, assim, agarrado, não seria mais o eu verdadeiro, mas apenas mais uma das inumeráveis formas de Maya. Por isso, Anatman pode ser expresso na forma: o verdadeiro eu é o não eu, pois qualquer tentativa de conceber o eu, acreditar no eu ou buscar pelo eu, imediatamente o empurra para longe. Obrigado por ter assistido a mais esse vídeo. Deixo o convite para você se inscrever no canal e compartilhar o conteúdo com quem você achar que precisa ouvir essa mensagem. Um grande abraço e até o próximo vídeo.